Olá, turma. Bom, hoje nós vamos ver a técnica da integração por partes. Então, técnica da integração por partes, também conhecida por UDV. No que consiste essa técnica? O método da integração por partes, ela vai resolver o problema aí da integração de um produto quando o método da substituição, o UDU que a gente viu anteriormente, ele não funciona. O que isso quer dizer? Que a integral de um produto ela é diferente do produto das integrais. Por exemplo, se eu tivesse aqui, então, a função, vamos pegar um exemplo para que vocês entendam o que eu estou falando. Então, eu tenho a função x vezes e elevado a x dx. Então, olha, em princípio, então se eu integrasse o x, a primitiva do x seria x ao quadrado sobre 2, vezes a primitiva de elevado a x e elevado a x, mais c, né? Então, assim, eu integro x, integro e elevado a x e multiplico. Não, isso aqui está errado, não funciona dessa forma, tá? Quando eu tenho um produto de duas funções, eu tenho que usar a técnica da integração por partes. E de que forma acontece essa técnica? Para calcular a integral de um produto, nós vamos aplicar a fórmula da integração por partes, que é essa que está aqui. A integral de UDV é igual a U vezes V menos V du. Tá certo? No que consiste exatamente essa técnica? Então, quando eu tenho um produto de duas funções, é preciso identificar, que a derivada de uma multiplicada pela primitiva da outra vai recair numa integral mais simples que tem a primitiva imediata, ou seja, que está tabelada e eu sei integrar. Então, a técnica consiste nisso. Eu tenho que pegar aquele produto de duas funções e transformar essa função numa outra que tenha primitiva imediata. Então, olha, primeiro eu vou fazer um exemplo aqui, eu vou resolver esse exercício, que eu acho que fica mais fácil fazendo o exercício e depois a gente vai retomando aqui a parte da técnica mesmo. Então, vocês observem aqui que eu tenho a função x multiplicada pela função e elevado a x. Eu tenho uma função algébrica multiplicando uma função exponencial. Tá, de que forma eu resolvo isso daqui? Então, lembra, a gente tem que usar essa fórmula aqui, que é a integral de UDV é igual a U vezes V menos a integral de VDU. Então, de que forma a gente faz isso? Então, primeiro eu vou escolher quem vai ser o fator U e quem que vai ser o fator DV. Então, eu vou chamar de U aqui o X. Se eu chamei de U o X, o que sobra eu vou chamar de DV. Então, o DV será E elevado a X dx. Agora é o seguinte, quem eu chamei de U, eu vou diferenciar. Diferenciar é derivar, multiplicar por dx. A derivada de x é 1, multiplicada por dx dá 1 dx, que é a mesma coisa aqui, dx. Quem eu chamei de dv, eu vou integrar. Vou integrar aqui, que é dx. A primitiva de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Não preciso me preocupar com a constante aqui. Eu escolhi os fatores. Então, só retomando aqui, o que foi que a gente fez aqui? Quem eu chamei de x, eu vou derivar, ou melhor, diferenciar, Quem eu chamei de dv, eu vou integrar. Bom, feito isso, agora eu vou passar essas informações para essa fórmula aqui. Então, eu vou dizer assim, que a integral aqui eu tenho u dv, quem que é u? X. Quem que é dv? Ex dx. Então, vai ficar aqui x vezes ex dx. Na verdade, é repetir o que está aqui, Vai ser igual. Agora sim eu vou integrar, a partir daqui. Eu vou fazer o fator U vezes o fator V. O fator U é x, o fator V é e elevado a x. Então, eu vou fazer x vezes e elevado a x, menos a integral de V du. O V é o e elevado a x, o du é dx. Então, fica ex dx. Então, fica aqui. X e elevado a x dx vai ser igual a x vezes e elevado a x. Agora eu tenho que resolver essa integral aqui. A primitiva de e elevado a x é o próprio e elevado a x mais a constante arbitrária. Então fica menos
e elevado a x mais a constante arbitrária. O que eu poderia fazer aqui, olha, eu tenho o e elevado a x comum nesses dois termos, eu posso colocar ele em evidência. Aí se eu dividir x, que multiplica ex por ex, o ex vai sumir, né? Vai cortar, vai sobrar x, menos, e ex dividido por e na x, o número dividido por ele mesmo dá 1, mais a constante arbitrária. E aí eu tenho o exercício resolvido. Bom, qual que é a dificuldade aqui na integração por partes? É eu definir quem vai ser o fator u e quem vai ser o fator dv, tá certo? Que vamos supor, se eu tivesse escolhido para o e elevado a x, e aí eu ia chamar o dv de x dx. Aí ia ficar e elevado a x dx, né, que é a derivada, multiplicado por x ao quadrado sobre 2. Enfim, eu ia continuar com o problema, não ia conseguir resolver o exercício da forma como eu resolvi aqui. Então, o grande problema da integração por partes é saber quem eu vou escolher para ser o fator u, quem eu vou escolher para ser o fator dv. Bom, para isso, eu faço o seguinte, eu vou dar uma dica para vocês aqui, que foi uma publicação de uma antiga revista norte-americana chamada American Mathematical Monthly, que você tem aqui um anagrama composto de 5 letras, né, que a gente chama de Iliad, onde cada uma dessas letras aqui representa um tipo de função. Então, olha, a letra L representa a função logarítmica. Então, a letra L representa uma função logarítmica, tá? O que é uma função logarítmica? É quando aparece uma função do tipo y é igual a log de x, ou ainda, né, f de x é igual a 2 vezes o log de 3x, e assim por diante. Então, sempre que aparecer log aqui, eu tenho uma função logarítmica. Ela é o L do meu Iliad. A segunda letra são as inversas trigonométricas. Quem são as funções inversas trigonométricas? Normalmente ela vai aparecer para vocês assim, ó, como arco seno de x, né, e y é igual a arco seno de x, o y é igual o arco tangente de x, e assim por diante, arco cossecante, arco tangente de x. São as inversas trigonométricas. As funções algébricas são aquelas quando eu tenho o x elevado a um expoente numérico, tá certo? Ó, então, as funções algébricas vão ser sempre assim, ó, o x elevado a um expoente numérico. Por exemplo, x elevado à quinta, ou ainda f de x é igual a 2x elevado a menos 6, por exemplo. Então, sempre que eu tiver o x elevado a um expoente, eu tenho uma função algébrica. As funções trigonométricas, quais são as funções trigonométricas? Então, as funções trigonométricas que a gente já cansou de ver aí, né? Por exemplo, y é igual a seno de x, f de x é igual a tangente de x, ou secante de x, cosseno de x, e assim por diante. Essas são as trigonométricas. E, por último, as funções exponenciais. O que é uma função exponencial? É quando o x está no expoente, tá? Diferente da algébrica. Então, o que é uma função exponencial? É quando o meu x está aqui no expoente, tá? Então, vamos pegar alguns exemplos aqui, olha. 2 elevado a x, tá vendo? Ó, o x está no expoente. Uma outra trigonométrica famosa uma outra exponencial famosa que a gente usa aqui é o e elevado a x, é uma função exponencial, é uma base com a variável no expoente. Esses são os 5 tipos de funções que podem aparecer, tá certo? Então, você vai escolher para ser o fator u sempre quem estiver mais à esquerda aqui no anagrama, certo? Sempre quem estiver mais à esquerda é quem você vai chamar de u. Então, vamos pegar no exemplo que a gente fez aqui, ó. Então, eu tenho uma algébrica com uma exponencial, ó. Então, lembra lá, olha, tem uma função algébrica como exponencial. Quem que está mais à esquerda? É o A. Então, foi ele que eu chamei de U. Tá certo? Então, é sempre esse raciocínio que você vai fazer na hora de escolher quem vai ser o fator U e quem vai ser o fator dv. Vamos resolver mais um exercício aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui x vezes o cosseno de x. Então, vamos retomar aqui
Então, eu tenho duas funções aqui. Eu tenho uma função algébrica, que eu estou multiplicando por uma função trigonométrica. Então, vamos lá. Sempre pegando o LIAT, tá? Então, lá dentro do LIAT, quem que está mais à esquerda? A algébrica ou a trigonométrica? É a algébrica. Então, é ela que eu vou chamar de U. Então, eu vou dizer que o U é igual a X. Aí, o que sobra é o que eu chamo de dV. O que sobrou aqui? Cosseno de X dx. Então, o dV será o cosseno de x dx. Aí, retomando aqui, né? Quem eu chamei de U, eu vou fazer o que mesmo? Quem eu chamei de U, eu vou diferenciar ou derivar, né? Derivar é multiplicar por dx, então é diferenciar. Então, quem eu chamei de U, eu vou diferenciar. Quem eu chamei de dV, eu vou integrar. Bom, então, retomando aqui o nosso exercício, então, o U eu vou diferenciar. A derivada de x é 1, que eu vou multiplicar por dx, vai ficar 1 dx, que é a mesma coisa aqui, dx. A primitiva do cosseno de x é o seno de x. Pronto, eu já tenho aqui, olha, os 4 fatores. Então, a gente vai colocar lá na fórmula da integral. Então, vamos aqui. Então, eu vou fazer a integral de UdV. Então, UdV é x vezes cosseno de x, dx, né? X vezes cosseno de x dx. Isso aqui vai ser igual. Agora eu vou fazer U vezes V. Então, ó, é x vezes seno de x, ó. U é x, o V é seno de x. Eu vou fazer U vezes V. Vou fazer x vezes o seno de x. Menos, né, da fórmula, a integral de V du, que é seno de x dx. Bom, o que eu tenho que fazer agora? A única coisa que eu tenho que fazer é integrar essa parte aqui. Todo o resto já está pronto. Então, vamos reescrever aqui. Vai ficar x vezes o cosseno de x dx é igual a x vezes o seno de x. A primitiva do seno de x é menos cosseno de x. Então, vou até colocar assim, ó, cosseno de x mais a constante arbitrária. E agora eu tenho que trocar esse sinal aqui, ó. Então, a integral aqui vai ficar x vezes o seno de x, esse menos com esse menos fica mais, cosseno de x mais a constante arbitrária. E aí a gente tem essa função aí integrada usando a técnica da integração por partes. Bom, aqui no caso, eu tenho só uma função. Eu tenho a função arco tangente de x. Então, se eu só tenho uma função, é ela que eu vou chamar de U. E isso aqui eu vou chamar de dV, tá certo? Porque aqui eu só tenho uma função inversa trigonométrica. Mas a gente integra isso aqui usando a integração por partes. Para isso é o seguinte, gente, eu vou ter que recordar, eu vou ter que verificar lá numa tabela quem que é a primitiva, quem que é a derivada do arco tangente de x. Então, eu vou colocar essa informação aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui a função e vou colocar aqui a sua derivada. Então, quando eu tiver a função arco tangente de x, a derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, agora a gente vai resolver essa questão aqui. Então, eu vou chamar de U o arco tangente de x. O que sobra é o dV. O que sobrou? dx. Um dx, né? Quem eu chamei de U, eu vou diferenciar. Então, é derivar, multiplicar por dx. A derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E a primitiva de 1 dx, a primitiva de 1 dx é x, né? Então, a integral de 1 é x, ok? Eu tenho os fatores aí. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou integrar a função, usando a fórmula aqui, ó. Então fica assim, ó, a integral de UdV. UdV. Então é arco tangente de x dx. É igual a U vezes V. Eu vou fazer o arco tangente de x vezes o x. Então, arco tangente de x vezes x vai ficar arco tangente de x vezes x. Eu vou colocar o x na frente para não confundir e para vocês não terem a rica ideia de multiplicar esse x por esse que não pode, porque eles são coisas distintas. Então, eu vou fazer x vezes o arco tangente de x. Ah, mas pode colocar invertido? Pode, gente. Por exemplo, olha, propriedade aqui da multiplicação, 2 vezes 3
é a mesma coisa que 3 vezes 2, não é? Os dois dão 6, que é a mesma coisa. A arco tangente de x vezes x é a mesma coisa que x que multiplica o arco tangente de x, menos a integral, agora sim, ó, de v du. Aqui faltou o dx, ó. De v du. Então vai ser x que multiplica 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Bom, essa parte aqui está pronta, eu só tenho que integrar isso daqui, ó. Mas agora vê o problema que eu encontro aqui, ó. Quando eu chego nessa parte, eu não consigo integrar direto, eu não tenho primitivo imediato, eu vou ter que usar a substituição aqui nesse caso. Então é o que eu vou fazer aqui, ó. Então, olha, o que eu quero fazer aqui, olha, eu tenho que substituir o x dx e 1 mais x ao quadrado. Lembra como que a gente faz a substituição? Normalmente a gente vai atrás de quem tem o maior expoente. Então, eu vou chamar de u 1 mais x ao quadrado. Aí, o que eu faço com esse u? Eu vou diferenciar. A derivada de 1 é 0, a derivada de x ao quadrado é 2x dx. Mas aí, olha, olhando aqui na função, o que eu quero substituir? Eu quero substituir aqui o x dx. E eu tenho esse 2 atrapalhando. O que eu faço com ele? Eu jogo ele para cá. Vai ficar du sobre 2 é igual a x dx. Então, o x dx eu vou substituir por du sobre 2. E 1 mais x ao quadrado eu vou substituir por 1, tá certo? Aí sim eu consigo integrar a função. Então aqui vai ficar que a primitiva do arco tangente de x dx é igual a x vezes o arco tangente de x menos... Agora aqui, gente, eu vou ter que fazer essa substituição aqui, né? Vai ser a integral, isso aqui eu vou chamar de 1 sobre u, o x dx eu vou chamar de du sobre 2. Lembrando que du sobre 2 é o seguinte, eu tenho meio que está multiplicando du, então esse meio eu posso tirar para fora do sinal da integral. Então fica aqui que o arco tangente de x dx é igual a x, que multiplica o arco tangente de x, menos meio, que multiplica a integral de 1 sobre u du. E 1 sobre u du tem primitiva imediata. Só vocês olharem lá na tabela, a primitiva de 1 sobre u é o ln do módulo de u mais a constante arbitrária. Então aqui vai ficar que a integral do arco tangente de x dx é igual a x vezes o arco tangente de x menos meio, que multiplica o ln de u. Só que, gente, o meu u é 1 mais x ao quadrado. Eu já vou fazer a substituição direto aqui, ó. 1 mais x ao quadrado mais a constante arbitrária, tá certo? Aqui ficaria ln de u. Eu teria que substituir o u por 1 mais x ao quadrado. Eu já fiz direto aqui. Mais esse exercício aqui usando a técnica da integração por partes. Poderia colocar que f de x é igual a x vezes o arco tangente de x menos meio que multiplica o ln de 1 mais x ao quadrado mais c. Mas por aqui já está ok. Agora aqui eu tenho x ao quadrado que multiplica o seno de x. Então vamos observar aqui o que eu tenho. Olha, eu tenho uma função algébrica multiplicada por uma trigonométrica. Eu tenho uma função algébrica multiplicando uma trigonométrica. Aqui eu tenho duas funções, então vamos usar o LIAT. Eu tenho algébrica e trigonométrica. Quem está mais à esquerda é o A, então é ele que eu vou chamar de U. Então, olha, o U será x ao quadrado. O que sobra é o dv. Então, seno de x, o dv vai ser seno de x dx. Então, dv é igual ao seno de x dx. Aí, retomando aqui, né? O u eu vou diferenciar. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x dx, né? Que eu multiplico por dx. E a primitiva do seno de x, quem que é a primitiva do seno? A primitiva do seno é menos o cosseno de x. Bom, feito isso, o que eu posso fazer agora aqui? A gente vai colocar essas informações lá na fórmula. Então, como é que fica aqui? Vai ficar a integral de u dv, x ao quadrado vezes seno de x. X ao quadrado vezes o seno de x é igual a u vezes v. Então, primeiro aqui, ó, mais com menos dá menos.
E x ao quadrado vezes o cosseno de x, só repetir, x ao quadrado vezes o cosseno de x, menos a integral de v du. Então, vai ficar aqui menos cosseno de x vezes 2x dx. Aqui, gente, é importante que a gente use algumas regrinhas aí que a gente aprendeu das integrais, que vai facilitar o cálculo para a gente, olha. Aqui eu tenho menos 1 multiplicando tudo, e tenho esse 2 aqui. Sempre que eu tenho constantes aqui multiplicando e integrando, eu posso tirar. Então, ó, eu tenho aqui, ó, menos 2, não tenho? Esse menos e esse 2 aqui. Menos 2, se eu jogar aqui para fora, com esse menos de fora, vai ficar mais 2, tá certo? E aí eu fico com uma integral mais limpa aqui para eu trabalhar. Então fica aqui, que é x ao quadrado vezes o seno de x vai ser igual a menos x ao quadrado vezes o cosseno de x mais 2 vezes a integral de cosseno de x, o 2 eu tirei, né? Vai ficar x dx. E aí o que acaba acontecendo? Olha, eu tenho de novo, olha, um produto de duas funções, olha. Eu tenho uma trigonométrica por uma algébrica. E aí, como é que eu resolvo isso? Eu tenho que integrar isso aqui por partes também. Mas é a mesma coisa, lá dentro do Liat, eu tenho uma trigonométrica com uma algébrica. Quem está mais à esquerda? É a algébrica, então é ela que eu vou chamar de U. Faz mal que ela está do lado direito aqui, ó. Então o meu U agora aqui será o X, e aí o que sobra é o dV. E o que sobrou aqui? Sobra cosseno de x dx. Bom, a derivada de x vai ser 1 dx, que é a mesma coisa que dx. A primitiva do cosseno de x é seno de x. Agora a gente vai para essa parte, a gente vai resolver isso daqui, ó. Então vou até deixar com cor diferente mesmo, ó. Então aqui vai ficar x ao quadrado vezes o seno de x é igual a menos x ao quadrado vezes o cosseno de x mais 2. Até agora eu copiei. Agora, pessoal, presta atenção numa coisa aqui, ó. Quando eu vou fazer essa segunda integral, eu faço a partir dessa parte da fórmula, tá? Não repito isso daqui, eu faço a partir dessa parte. Eu vou fazer primeiro u vezes v. Então, eu vou fazer, olha, x vezes seno de x. Mais com mais dá mais, x vezes seno de x é x mais seno de x. Então, aqui fica x, que multiplica o seno de x, menos a integral. Agora, a integral aqui, olha, de v du. Então, é v seno de x, que multiplica por dx. Seno de x dx. Então, a gente vai prosseguir aqui, ó. Fica x ao quadrado vezes o seno de x é igual a menos x ao quadrado vezes o cosseno de x. Por enquanto eu só estou repetindo. 2 vezes x vezes o seno de x. E agora sim, eu vou integrar isso daqui, ó. A primitiva do seno, a gente sabe que é menos cosseno. Com esse menos aqui de fora fica mais. Então vai ficar mais cosseno de x. E aí posso colocar aqui a constante arbitrária já. Não posso esquecer da constante. Não terminou ainda, porque agora eu vou ter que multiplicar esse 2 aqui, ó, por aqui, e esse 2 por esse termo aqui. Então vai ficar que a primitiva aqui será x ao quadrado vezes o seno de x, que é igual aqui eu só estou copiando, né? X ao quadrado vezes cosseno de x. Agora, 2 vezes x vezes seno de x vai ser 2 vezes x vezes seno de x, mais, né? Porque é mais com mais aqui, dá mais 2 vezes o cosseno de x, mais a constante arbitrária. E está aqui, né? A gente está aqui com o exercício resolvido. Existe uma técnica que facilita muito o trabalho da integração por partes, quando eu estou combinando a função algébrica com uma trigonométrica. Então, eu vou até colocar aqui, ó. Então, quando eu tenho uma função algébrica combinada com uma trigonométrica ou com uma exponencial, eu posso usar o método tabular, tá certo? Que eu vou ensinar para vocês como funciona o método tabular, porque ele facilita muito o trabalho da gente. Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma algébrica com uma trigonométrica.
uma algébrica com uma trigonométrica. Então, eu posso usar esse método que eu vou ensinar. De que forma a gente faz esse método aqui? Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou dividir os dois fatores da mesma forma, U e dV. Então, quem que eu chamei de U? Eu chamei de Ux ao quadrado. E quem que eu chamei de dV? É seno de x dx. Não precisa colocar o dx, só coloca a função mesmo, o seno de x. O que eu vou fazer agora? Eu vou derivar isso aqui até zero. A coluna U eu vou derivar até zero. Sempre que eu derivar desse lado, eu integro do outro lado. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x. A primitiva do seno de x é menos cosseno de x. A derivada de 2x é a primitiva do cosseno é seno de x. Só que está com esse menos aqui, fica menos seno de x. A derivada de 2 é zero. Aí a primitiva do seno. Primitiva do seno, quem que é? Menos cosseno de x. Só que já tem esse menos aqui, né? Então vai ficar o quê? Mais cosseno de x. Bom, feito isso, o próximo passo agora, eu vou colocar sinais aqui, ó. Então eu começo sempre com mais. Mais, menos, mais, menos. Sempre nessa ordem. Começa do mais, o outro é menos. Mais, menos, mais, menos. E assim vai, até terminar. Aí a gente combina da seguinte forma, olha, esse termo com esse termo com esse e esse termo com esse. E aí eu vou escrever para vocês a função agora, usando essa técnica aqui, ó. Então vamos colocar aqui, ó, que o f de x vai ser. Então primeiro eu vejo o sinal, olha, mais com menos dá menos, então fica menos. E aí eu multiplico x ao quadrado por cosseno de x. X ao quadrado vezes o cosseno de x. Aí eu pego o sinal daqui, olha, menos com menos dá mais. E aí eu multiplico 2x por seno de x. Agora eu pego esse último aqui, olha, mais com mais aqui dá mais. E aí eu multiplico 2 vezes o cosseno de x, mais a constante arbitrária. E vocês vão ver que eu chego exatamente no mesmo resultado que eu fiz aqui, ó. Tá certo? Esse método aqui a gente chama de método tabular, tá? Ele é aí uma variante da integração por partes. Quando que eu posso usar o método tabular? Quando eu tenho uma algébrica combinada com uma trigonométrica ou uma exponencial. Então é o seguinte, olha, vamos voltar aqui, ó. Aqui não tem, eu vou voltar para a primeira que a gente fez. O que eu tenho aqui? Uma algébrica com uma exponencial. Se eu tenho uma algébrica como exponencial, eu posso usar o método tabular. Vamos resolver aqui usando o método tabular. Vou definir quem é U e quem é V, quem é dV, usando o Liat, né? Então, U é x, o dV é e elevado a x. Vou derivar isso aqui até zero. A derivada de x é 1. Derivei aqui, integra aqui. A primitiva de elevado a x é o próprio e elevado a x. Derivada de 1 é zero. Primitiva de e elevado a x é e elevado a x. Aí a gente põe os sinais. Mais, menos, mais. Aí eu vou combinar, certo? Sempre daquela forma. Eu vou combinar esse com esse e esse com esse. Então vamos escrever a função aqui, ó. Então meu f de x vai ser, ó. Primeiro eu vejo o sinal. Mais, com mais aqui dá mais. Quando é mais não precisa colocar, né, gente? E aí eu faço x vezes e elevado a x. X vezes e elevado a x. Aí, olha, menos com mais dá menos. Eu vou fazer 1 vezes e elevado a x. 1 multiplicando qualquer coisa é qualquer coisa. Então, 1 vezes e elevado a x é o próprio e elevado a x, mais a constante arbitrária. Que é exatamente o que a gente chegou aqui, né? Aí eu posso colocar o e elevado a x em evidência, dessa forma que eu coloquei aqui. Então, se eu colocar o e elevado a x em evidência, que vai ficar e elevado a x, né? Pego tudo isso e divido por e elevado a x, sobra x, o número dividido por ele mesmo dá 1, mais a constante arbitrária. Aí eu resolvi aqui, olha, usando o método tabular. Vamos lá, de novo, eu tenho aqui, olha, uma mesma situação, uma algébrica com uma trigonométrica. Posso usar o método tabular? Pode. Vamos resolver aqui pelo método tabular. Então, eu vou chamar U e dV, a primeira coisa. Isso aqui funciona igual, né?
Quem eu chamei de U aqui, usando o Liat, eu chamei o X. Quem eu chamei de dv? Eu chamei de dv o cosseno de X. Aí eu vou derivar aqui. A derivada de X é 1. A primitiva do cosseno é seno de X. A derivada de 1 é 0. A primitiva do seno é menos o cosseno de X. Bom, o que nós podemos fazer agora aqui? Indicar os sinais. Mais, menos, mais. E agora eu vou combinar isso, tá certo? Daquela maneira lá, ó. Combino esse com esse e esse com esse. E aí a gente vai escrever a função aqui, ó. F de x vai ser igual. Então fica assim, mais com mais dá mais. E x vezes seno de x dá x vezes o seno de x. Menos com menos, menos com menos dá mais. 1 vezes cosseno de x dá cosseno de x mais a constante arbitrária. E a gente chega no mesmo resultado aqui. Essa aqui não tem como, essa aqui a gente já resolveu pelos dois jeitos. Agora vamos pegar esse exemplo aqui. Aqui eu tenho uma exponencial com uma trigonométrica. Então vamos lá no Liat, né? Sempre o Liat é a nossa base, que ele ajuda a gente a escolher os fatores U e dv. Então, olha, quem está mais à esquerda, a trigonométrica ou a exponencial? É a trigonométrica. Então é ela que eu vou chamar de U. Então, o U vai ser a minha função trigonométrica. Então, o U é igual ao cosseno de x. E o dv é o que sobra. O que sobrou aí? E elevado a x dx. Que eu vou derivar, né? Então, cosseno de x. Quem que é a primitiva do cosseno? A primitiva do cosseno é seno de x, dx, né? E quem que é a primitiva de e elevado a x? É o próprio e elevado a x. Agora a gente vai lá para o velho esqueminha, colocando isso aqui na forma, dentro da forma. Então vai ficar o que aqui? O dv. Então vai ficar cosseno de x vezes e elevado a x, né? O dv. Cosseno de x vezes e elevado a x dx é igual a u vezes v. Vai ser cosseno de x vezes e elevado a x menos a integral de e elevado a x vezes o seno de x dx. Tá, e aí nós temos um problema. Porque isso aqui já está ok, mas agora eu tenho que integrar isso daqui, ó. Para eu integrar essa parte, o que eu tenho aqui? Olha, uma exponencial com uma trigonométrica. Então eu tenho que resolver aqui por partes também. Então vamos lá, no mesmo esquema. O que eu faço? Quem que eu vou chamar de U agora? A trigonométrica. Então o U será o seno de x. O que sobra é o dv. Quem que é o dv? E elevado a x dx. Então é e na x dx. Uma eu derivo, a outra eu integro. Integro. Então o du aqui, a primitiva do seno de x, quem que é? Menos cosseno de x, dx, né? A derivada de seno de x, a derivada do seno de x, é que eu estou derivando o seno. A derivada do seno é cosseno de x. Não estou integrando. A derivada do seno é mais cosseno de x. E a primitiva de e elevado a x é o próprio e elevado a x, né? Então agora a gente vai aqui. Vamos lá. Então fica aqui. Fazer em verde agora essa parte aqui. Então aqui vai só copiar, né? Cosseno de x vezes e elevado a x dx é igual cosseno de x vezes e elevado a x, que a gente só copiou, né? Menos, agora eu vou fazer essa integral, vou usar essa parte aqui, vou fazer u vezes v, não é isso? Então vou fazer seno de x vezes e elevado a x, vai ficar seno de x vezes e elevado a x, menos a integral de v du, que é ex vezes cosseno de x. Ex vezes cosseno de x dx. E aí, de novo, eu tenho o quê, gente? Eu tenho uma exponencial com uma primitiva. Mas, gente, não voltou para o mesmo lugar? Se eu fizer por partes de novo, ela vai para o seno e volta para o cosseno, ela vai para o seno e volta para o cosseno, isso aí seria indefinidamente, né? A gente chama esse tipo de integral cíclica, tá? Então, a saída para esse caso, olha, é a gente observar o seguinte, olha, eu tenho dois termos aqui que são iguais e que estão em lados opostos, olha. Eu tenho aqui, ó, que cosseno, a integral do cosseno de x vezes e elevado a x, e eu tenho aqui, ó,
a integral do cosseno de x vezes e elevado a x. Não faz mal que não está na mesma ordem, né? O produto tanto faz, 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Então, o que eu faço? Olha, aqui ele está menos essa integral. Eu vou passar essa integral para cá somando com essa. Se eu vou somar isso com isso, eu vou ficar com 2 vezes isso aqui. Concorda? Então vamos lá. Quando eu passo tudo isso aqui para cá, que é o mesmo termo, eu vou ficar com 2 vezes esse termo, com o dobro desse termo, 2 vezes isso daqui. Então eu vou colocar aqui 2 vezes a integral do cosseno de e elevado a x dx é igual ao cosseno de x vezes e elevado a x menos o seno de x vezes e elevado a x. Tá? E esse termo aqui eu passei para lá. Só que eu não quero 2 vezes essa integral, eu quero uma vez só. Então, se isso aqui está multiplicando por 2, ele pode passar para o lado de cá, dividindo. Então, eu fico aqui que a integral do cosseno de e elevado a x dx vai ser igual ao cosseno de x vezes e elevado a x sobre 2 menos seno de x vezes e elevado a x sobre 2, e aí mais a constante arbitrária. Bom, a função já está integrada. O que eu poderia fazer aqui, olha, é que eu tenho que o e elevado a x e o meio, isso aqui é a mesma coisa que multiplicar por meio, né? Então, ó, o e elevado a x sobre 2, ele é comum nesse termo e nesse, então eu poderia colocar ele em evidência, tá? Ó. Então, um outro caminho, uma outra resposta possível aqui é colocar o e elevado a x sobre 2 em evidência. E aí sobra o que aqui? Cosseno de x menos o seno de x mais a constante arbitrária. E aí é uma outra possibilidade de resposta, tá? Esse tipo de integral aqui, olha, a gente chama de cíclica, tá? O que é a integral cíclica? É quando assim, eu não consigo sair dessa roda. Eu integro uma, eu volto para a anterior. Sempre que eu integro, sempre que eu vou fazendo a separação dos fatores aqui, ele volta para o anterior. Então, o caminho que a gente resolve para sair é identificar o que é igual de um lado de outro e mudar de lado. Nosso último exercício aqui. Então, agora aqui eu tenho o x, né, que multiplica e elevado a menos 2x. Eu tenho aqui uma algébrica com uma exponencial. Vamos lá para o LIAT, né? Então, eu tenho uma algébrica com uma exponencial. Quem está mais à esquerda é a algébrica, é ela que eu vou chamar de U. Gente, algébrica com exponencial, o que eu posso fazer? Eu posso usar o método tabular, né? Então, fica assim, olha. U dV. Quem é o meu U aqui? O U é o X. Quem é o V é o E elevado a menos 2x. Lembra, né, gente? E elevado a menos 2x. É E elevado a kx, não esqueça disso. Olha lá na tabela como que a gente integra isso. Então, aí a derivada de x é 1. Quem que é a primitiva de E elevado a menos 2x? Aqui vai ficar 1 sobre menos 2, né? 1 sobre menos 2 é a mesma coisa que menos 1 sobre 2, que multiplica E elevado a menos 2x, ok? Isso aqui repete. Aí a derivada de 1 é 0. E agora eu vou derivar isso daqui, ó. Então eu já tenho esse menos meio aqui, não tem, ó? Vai ficar, esse menos meio está aqui. Eu vou fazer de novo, ó. Vou multiplicar por menos meio de novo. E aqui vai continuar aí elevado a menos 2x. Isso aqui, gente, ó, esse menos com esse menos vai ficar mais. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes 2 dá 4. E aqui fica aí elevado a menos 2x. Tá certo? Agora o próximo passo aqui é ajustar os sinais. Mais, menos, mais. Vamos lá, agora eu vou combinar esse com esse e esse com esse aqui, né? Que a gente chegou aqui na resposta. Então, como é que vai ficar a nossa função aqui? Mais com menos fica menos. Aqui vai ficar x que multiplica meio, então vai ficar x que multiplica meio e elevado a menos 2x. Aí esse menos com esse mais fica menos. E aqui vai ficar 1 que multiplica isso aqui tudo, 1 não altera nada. Vai ficar 1 quarto de E elevado a menos 2x mais a constante arbitrária. Aqui, gente, olha, a gente pode melhorar um pouquinho isso daqui, né, ó? Fazendo o seguinte, ó. Eu prefiro colocar o meio na frente aqui, ó. Fica assim, ó, menos meio
x vezes c elevado a menos 2x menos 1/4 de e elevado a menos 2x mais c. Gente, é possível, por exemplo, colocar em evidência o menos meio e o e elevado a menos 2x, tá? Eu vou até fazer a parte aqui, ó, fazer em vermelho aqui. Se eu quisesse colocar em evidência, aqui já está correto, tá? A resposta está ok. Mas, olha, por exemplo, se eu tivesse que fazer uma substituição aqui, ficaria mais fácil eu trabalhar com uma função mais simplificada, tá certo? Ó. Então, quem que é comum aqui, ó? É o menos meio e o e elevado a menos 2x. Então, eu posso colocar tudo isso aqui em evidência, ó. Meio elevado a e menos 2x. Abre parênteses. Aí, olha, se você dividir, ó, se você pegar tudo isso e dividir por isso, vai cortar tudo, só vai sobrar esse x aqui, ó. Se você pegar tudo isso e dividir por isso, o meio vai ficar meio, né? Esse menos meio aqui, ó, com esse menos aqui vai ficar mais, tá certo? 1 meio dividido por 1/4, quarto dividido por 1 meio. Então vai ficar 1/4, 2 sobre 1. Isso aqui vai 1 sobre 2 vai ficar meio. Então aqui vai ficar meio, ok? A hora que eu divido 1/4 por meio dá meio, e o resto tudo some, né? Porque dá para dividir, mais a constante arbitrária. Então, olha, aqui, olha, é mais um resultado aqui possível, tá? Quando a gente coloca o termo em evidência, tá certo? Por que seria importante saber colocar em evidência? Que se eu tivesse que fazer uma substituição aí do x, a função ficaria mais fácil de trabalhar, porque ela está mais sintética. Mas aqui também está ok, está correto. Então é isso, pessoal. Então estamos aqui encerrando a aula de técnica de integração por partes, ok? E ficamos aí agora até a próxima.